Olá, conforme o companheiro boiadeiro, o amigo investidor devem ter reparado aí nas suas regiões, o mercado do boi gordo passou mais uma semana embicado com firmeza e fortaleza no rumo da subida do estradão. Bom, conforme a gente tem falado aqui semana sim e outra também, a explicação para essa situação está nos fundamentos do mercado, né? Em primeiro lugar, nós temos aí uma oferta de gado terminado extremamente apertada no Brasil inteiro, em todas as regiões de comercialização do país, e uma demanda, né, no caso do mercado interno, maior do que era o esperado para esse período de pandemia, né? E em relação ao mercado externo, com um crescimento fantástico, proporcionado principalmente aí pela fome de carne da China, né? Falando então um pouquinho a respeito das exportações, o que a gente tem para contar é que o número mais recente, né, quando a gente gravou essa nossa prosa, era relacionado à primeira semana de setembro, quando a gente teve aí a média diária das exportações, a média diária dos embarques para o exterior, registrando um aumento de nada menos do que 24,9% em relação ao mesmo período do ano passado, né? Historicamente, outubro e novembro são meses de exportação muito forte. Geralmente em dezembro dá uma caidinha, né? Principalmente por conta aí de final de ano e de questões climáticas em algumas regiões, alguns países importadores. Mas nada leva a crer que, especialmente no caso da China, né, essa fome de carne vai diminuir nas próximas semanas ou nos próximos meses. Então a gente pode contar com uma demanda muito forte nesse sentido, né? Falando então agora em relação à demanda interna, né? Logo que a pandemia se estabeleceu efetivamente no Brasil, os analistas levaram um susto e todo mundo estava achando que haveria um tombo historicamente dolorido no consumo interno. O que aconteceu? Caiu sim o consumo de carne no Brasil e caiu com uma certa importância, bastante importância, né? Mas não caiu no tanto que estava sendo esperado, ou não houve assim uma parada completa do mercado, né? Tanto que nesse momento, por exemplo, a gente ainda está naquele momento do efeito começo de mês, né? Com o mês ainda na sua quinzena abrideira, na sua metade abrideira, o trabalhador que continua empregado está correndo para o balcão do açougue para comprar carne logo antes que o dinheiro crie asas e vá embora, né? Então esse movimento fortalece nesse momento a demanda interna, né? Agora a gente tem alguns números que são merece aí algum tempo de prosa e de reflexão da parte do companheiro boiadeiro, do companheiro invernista. Em primeiro lugar, repare que a carne sem osso no atacado, falando em termos nacionais, ficou 3,7% mais cara na média nacional nessa semana, nos últimos 7 dias contados, de quinta-feira, dia 10 de setembro, para trás, né? Ao mesmo tempo, aqui em São Paulo, a carne sem osso no varejo teve um reajuste médio de 3,8% nesse mesmo período aí dos 7 dias contados de quinta-feira, dia 10 de setembro, para trás. O que isso significa? Que esses são aumentos absolutamente expressivos e a gente precisa ver qual vai ser a reação do consumidor, principalmente a partir do momento em que a gente tem agora uma redução, né, do auxílio de emergência que está sendo pago pelo governo à população. E um pouco mais para frente, o fim desse auxílio de emergência. Todo mundo está sabendo que o que está sustentando o consumo interno, não só de carne, de quase tudo no mercado, é exatamente esse dinheiro do auxílio de emergência pago pelo governo federal. Vamos ver o que é que vai acontecer depois dessa redução ou depois do fim. Isso é motivo de preocupação. Anote com a caneta na caderneta. Bom, e para fechar a prosa, né, falando aí da questão da oferta de gado terminado, da dificuldade de abastecer o mercado nesse momento, né? A explicação para isso vem lá de trás, vem de 2 ou 3 anos para trás, quando, com a desvalorização do bezerro no mercado interno, o pecuarista passou a vender, ou foi obrigado a vender as suas fêmeas, né, as suas fêmeas parideiras, para fazer dinheiro, né, porque também não estava compensando criar o bezerro. Bom, como é normal no ciclo da pecuária, essa situação se inverteu e hoje a gente tem o contrário, quer dizer, a gente tem o bezerro extremamente valorizado, né, o boi magro extremamente valorizado e a vaca, a fêmea, né, ou a vaca de cria já um pouco mais errada, ou a novilha sendo extremamente valorizada, procurada e segurada nas fazendas para refazer o plantel de vacas reprodutoras e voltar a produzir bezerro,
né? Alguns números em relação a isso, repare, o companheiro, olha, o preço médio, né, dos machos e fêmeas de reposição de todas as categorias em todas as regiões pesquisadas pelo pessoal da Scott Consultoria subiu nada menos do que 46,9% de janeiro até a semana passada, né? Ao mesmo tempo, pegando aí como exemplo um estado importante aí na produção de bezerro, que é o Mato Grosso, né? Lá em Mato Grosso, o boi magro de 12 arrobas disparou 10% só na semana retrasada, quer dizer, só naquela semana que a gente estava considerando aí de quinta-feira, dia 10 de setembro para trás, né? Isso é um reflexo evidente da dificuldade de abastecer o mercado, né? E também não se tem perspectiva de que essa situação vai mudar no curto prazo. Normalmente, daqui para frente, final de setembro, outubro e novembro, são meses fortes de presença de gado de confinamento no mercado, e a gente não está vendo isso. Porque nos meses de formação do plantel do confinamento, nos meses de fechar o gado, o confinador estava muito inseguro em relação a preço, né? E principalmente em relação ao custo de produção, que disparou e foi um desincentivo muito grande para o confinador. Então, a oferta de gado confinado nesse momento é muito mais apertada do que seria o normal. Isso, evidentemente, que está prejudicando aí as contas, né, do frigorífico, que esperava ter um fornecimento mais tranquilo nesse momento e não está tendo e não vai ter. Por hoje é isso. A gente volta na semana que vem. Um abraço.